Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos que nos acompanham pela tvci.com e pela Rádio Fraternidade, nossos votos cordiais de muita paz. Optamos pela apresentação desse vídeo em nossa psicologia de gratidão à terra em que o homem incomparável nasceu, trazendo para a sociedade o código de ética que pode torná-la profundamente feliz. Confúcio teve a ocasião de asseverar: faça o bem, mas não espere gratidão. E o Espírito Joana de Ângeles disse que a gratidão é a assinatura de Deus no coração da criatura humana. Nada obstante, sempre quando nos referimos à gratidão, ocorre-nos a ideia de que ela é o ato automático de retribuição de qualquer coisa agradável ou gentil que nos é endereçada. A gratidão, no entanto, tem um sentido muito mais profundo e um significado transcendental. Em análises realizadas nas experiências de há 2 anos na Universidade Federal da Flórida, nos Estados Unidos, os investigadores chegaram a uma especial conclusão: a gratidão é o melhor recurso para adquirir-se a saúde, porque o indivíduo que ama automaticamente enfloresce-se do sentimento da gratidão. Por essa razão, a gratidão na atualidade tem sido muito confundida com a retribuição através das técnicas de comunicação nas mensagens virtuais. Mandamos presentes a este, retribuímos gestos de generosidade àqueles, enviamos uma mensagem de bom ânimo, sem nenhuma emoção. Estamos diante de atos eminentemente sociais, de respeito e de consideração. 2 nobres jornalistas judias, Ita Halberstam e Judith, apresentaram nos Estados Unidos um livro muito curioso, ao qual deram o nome O Pequeno Milagre. Na apresentação desse livro, O Pequeno Milagre, Judith Leventhal tem a ocasião de dizer que Albert Einstein asseverava que na sociedade existem 2 tipos de indivíduos: aqueles que acreditam em milagres e aqueles que não acreditam em milagres. Eu, disse o eminente sábio, faço parte do primeiro grupo. Eu acredito em milagre. Milagre, no entanto, para Albert Einstein, não era a violação das leis naturais. Tratava-se da lei da sincronicidade, muito bem definida pelas experiências notáveis de Carl Gustav Jung e de eminentes pensadores da atualidade, que nos vêm oferecendo uma explicação para esses fenômenos insólitos, esses fenômenos casuais, essas ocorrências que parecem impossíveis de acontecer. Irei utilizar-me de uma das histórias apresentadas pelas eminentes jornalistas, narrando-a ao sabor da minha própria emotividade, para podermos viajar ao país da gratidão através de reflexões de um fato real. Narra Ita Halberstam que numa cidade de Ohio, o jovem estava diante do seu pai. A cidade famosa de Cleveland. E o jovem, naquele período do hipieísmo, bordando 20 anos aproximadamente,
sorria para o venerando pai Adam Rickles. Papai, eu desejo a minha liberdade. A vida aqui nos Estados Unidos é muito insípida. E eu desejo libertar-me de todas as tradições. Estamos em uma era nova. E eu gostaria de viver as minhas próprias experiências. A sua bondade, papai, colocou no banco uma importância expressiva para mim. Como eu completei a maioridade, poderei utilizá-la. Eu desejo viajar à Índia, a terra dos marajás, dos gurus. Desejo também viajar até o teto do mundo, para poder viver as experiências da mensagem da marihuana e as alegrias do estado alterado de consciência. E, ademais, eu gostaria de ser honesto com você. Eu odeio o judaísmo. O venerando Adams encostou-se à parede e empalideceu. Tratava-se de um homem venerando, judeu, sobrevivente do Holocausto, que esteve em vários campos de trabalhos forçados e de extermínio, inclusive Auschwitz. Com a voz pálida e trêmula, ele perguntou-lhe: meu filho, você então nos odeia, nós judeus? Não, papai. A você eu amo. Eu odeio o judaísmo. Não aguento mais essa pressão sobre mim. Desde o alimento, ao vestuário, à conduta. Ademais, papai, eu estou amando. E Sara, que também vem de um tronco hebraico, detesta o sionismo. E nós resolvemos viajar à Índia, viver experiências muito pessoais. E eu gostaria de pedir-lhe a benção para esta jornada da nossa juventude. Mas o senhor Adam, fazendo um retrospecto mental, disse-lhe: meu filho, eu sobrevivi ao Holocausto para preservar a tradição do nosso povo. Será que você não se sente honrado por sermos o único povo monoteísta do passado, que construiu uma sociedade através dos tempos, reverenciando Deus? Não, papai. Eu detesto as tradições do nosso povo. E gostaria de pedir-lhe licença para viajar. Mas o senhor Adam não tinha dimensão mental nem emocional para ouvir Joey, seu filho de menos de 20 anos, dizer-lhe coisa tão amarga. Meu filho, eu viajei à América depois daqueles tormentosos dias. Casei-me, você é a pérola mais rara da minha vida, em quem eu deposito as minhas esperanças e alegrias, as minhas lágrimas e os meus encantamentos. Joey, eu estou muito idoso. Não me abandone, meu filho. Papai, eu necessito viver a minha própria vida. É um direito que nós, os jovens, temos. E também eu desejo libertar-me da opressão da nossa raça, da nossa religião, que eu não consigo cumprir. Então eu quero ir, papai. Foi então que o senhor Adam Rickles, apoiado à parede, trêmulo, disse-lhe com a voz rofenha: então vá, ingrato. A Bíblia assevera que se deve respeitar pai e mãe, e não pode haver um ato de traição mais covarde do que a ingratidão do filho pelo pai. Vá, e não volte nunca. Essas portas fechar-se-ão para você, para todo sempre. Ingrato. E encostou-se à parede e teve um vaga dor. Mas Joey era muito jovem. E o jovem tem direito de ter a estupidez da ignorância, a ausência da experiência. E ele partiu com Sara para a cidade de Bombay, na Índia. 5 anos depois, um tanto amadurecido pelo sofrimento,
e marcado pela realidade do dia a dia, que a vida não é esse mar de encantamentos, nem a existência humana é uma viagem ao país da fantasia, estava Joey em uma das ruas da populosa Bombay, quando repentinamente encontra um amigo de Cleveland, em Ohio, Sammy, Joey. Os dois amigos abraçaram-se afetuosamente. Que faz você aqui, Sammy? De férias. E você, Joey? Você desapareceu de Cleveland? Pois é, eu desejei viver as minhas próprias experiências. Então, com Sarah, viajamos à Índia. Ah, que curioso. Aliás, eu desejo a oportunidade para apresentar os meus pêsames. Pêsames? Sim, Joey, da morte de seu pai. Não sabia. Bom, ninguém lhe disse nada. Não, é que eu viajei e não deixei endereço. Mas papai morreu. Ah, desculpe-me. Morreu. Mas de quê? Bom, ele já era idoso. Mas de repente ele foi tomado de uma melancolia. E os médicos disseram que ele morreu porque queria morrer. Ele morreu, Joey, de tristeza. Diríamos que foi de um transtorno unipolar da afetividade, de depressão. Mas, desculpe-me, não. Ele não morreu de melancolia. Ele foi assassinado por mim. Fui eu quem o matou. Eu matei papai. Joey, eu matei papai. A ingratidão é um punhal que cravamos nas almas sensíveis que nos amam. Obrigado, Sammy. E correu para casa com as lágrimas aljofrando na comporta dos olhos. Chegando a casa, gritou: Sarah, eu matei papai. Que é isso, Joey? Acabo de saber que papai morreu há alguns meses. Mas, Joey, você enlouqueceu? Não. Sammy disse-me que depois que eu me fui, papai entrou no declínio, entristeceu-se. E que há um ano aproximadamente ele foi a Jerusalém e esteve no Muro das Lamentações. Depois que voltou, ele negou-se a alimentar-se. Ele recusou-se a viver e morreu apunhalado pela minha ingratidão. Joey, Sarah, eu tenho que me reabilitar. Eu tenho que arrancar do meu coração a culpa. Joey, e como você faria? Não sei. Visitando Israel. Não. Eu detesto Israel. Sarah, você ainda me ama a ponto de sacrificar-se? É lógico, Joey. Vamos a Israel. Eu tenho que ir a Jerusalém. Embora eu não ame a esse povo, eu tenho que ir ao Muro das Lamentações. Aquela parede triste de há mais de 5.000 anos. Sarah, Joey, Sarah. Uma semana depois, Joey e Sarah saltavam em Tel Aviv, a moderna capital de Israel. E de imediato, com a sacola sobre as costas, tomaram o ônibus e chegaram à veneranda e antiga Jerusalém. Nesse momento, agora interpreto eu, ele parecia telementalizado. O egrégio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, interroga as entidades venerandas. Interferem os espíritos em nossas vidas. E eles redarguíram muito mais do que imaginais. De tal forma interferem, que são eles quase que nos dirigem. Então, a partir daquele momento, Joey Rickles parecia estar conduzido pelo pensamento transcendente de uma força telúrica da imortalidade. Porque, deambulando pelas ruas de Jerusalém, de repente estava ele no lado oeste da cidade, diante daquela muralha imensa
de pedras, cujo peso oscila entre 10 e 20 toneladas. Ali é o que resta do primeiro templo de Jerusalém, erguido por Zorobabel, nos primórdios da construção da raça, mais tarde edificado por Salomão e embelezado, e depois de destruído por volta de 444, quando os persas libertaram os hebreus do jugo da Babilônia. Então Ciro, o grande conquistador, reuniu uma elite de judeus e mandou que voltassem a Israel, que escrevessem de memória o Pentateuco e erguesse o santuário para o seu Deus único. Este segundo templo se tornará mais tarde o mais notável edifício da humanidade em todos os tempos. Não é apenas uma construção. Ali em cima do Monte Sião, uma série de edifícios que se sucedem, entre átrios, pátios, edifícios e o santuário do Santo dos Santos, embelezado por Herodes o Grande, que havia mandado esculpir na parede de mármore negro uma macieira de ouro maciço. Era a glória de Israel. E certo dia, quando o homem de Nazaré se adentra para cumprir o dever da tradição e sai, Marcos 13, versículos 1 e seguintes, os discípulos modestos e deslumbrados dizem-lhe: Senhor, vede que pedras, vede que templo. E ele redarguia melancolia: em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Senhor, e atravessando o vale do Cedron, diante do jardim das oliveiras que contemplava o templo, eles acercaram-se e perguntaram-lhe: dize-nos quando sucederão essas coisas e como serão. E ele começa a recitar o sermão profético que se cumprirá mais tarde, quando Tito, o filho de Vespasiano, no ano 70, depois de 2 anos sitiando Jerusalém, invade a cidade, mata os judeus válidos, leva-os à escravidão e destrói o templo, incendiando e derrubando todas as pedras, ficando apenas aquelas do lado oeste que sustentam os alicerces da montanha. E desde então, do ano 70, quando tem a primeira diáspora hebraica, e de 150 depois da destruição de Judas Macabeus, e vem a segunda diáspora, aquela parede enorme é o Muro das Lamentações. E que o hebreu chegou ali nesses últimos milênios, quase 2, para lamentar a perda da pátria, para colocar nas frinchas da rocha, que as pedras são tão bem colocadas que uma lâmina de gilete não se pode adentrar, para chorar os seus mortos, a liberdade, o direito de vida. O Muro das Lamentações, Joey, está ali diante dele, trêmulo, guiado por uma estranha força, e diz: Sara, eis aí a tradição do nosso povo, o Muro das Lamentações. Abrindo parênteses, neste momento nós iremos construir em nossa mente o Muro da Gratidão, porque em nossa vida somente temos o de que agradecer. Mas Joey teria que lamentar a sua atitude insana, e porque Sara estivesse irredutível, ele acercou-se do pequeno portal de entrada para um pátio que cabe aproximadamente 20.000 pessoas e perguntou ao rabino: o que é que eu faço para entrar? Cobrir a cabeça. É judeu? Sim, judeu americano. Mas eu não tenho solidel. Pegue um jornal, dobre-o, cubra-se, para poder dirigir-se àquele cujo nome não se o pode pronunciar em vão.
E agora Joey estava trêmulo. Dobrou o jornal à marinheira, colocou na cabeça e acercou-se daquela parede de pedra calcária imensa. E todos que ali estavam, ortodoxos e tradicionais, orando e movimentando-se com as cordas do presídio da Babilônia, da escravidão do Egito, as marcas da tradição. Joey não sabia o que fazer. Então olhou para um jovem que lia a Torá e perguntou-lhe onde eu encontraria o livro sagrado. E o jovem perguntou-lhe, judeu, americano, pelo sotaque, ali naquela mesa, deixa um documento e ele lhe empresta a Torá. Então Joey acercou-se, pediu um dos livros sagrados da sua religião e do seu povo, recebeu-o com a capa negra, acercou-se e perguntou, e agora? Abra-o, e Yahvé irá conduzir a sua mão. E ele abriu trêmulo, e quando olhou, era o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas muito tranquilas. E mais adiante, mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, porque o teu cajado me sustenta. Mas então foi dominado pelas lágrimas abundentes e chorou 5 anos de amargura e de arrependimento. O jovem tocou suavemente e perguntou-lhe, a sua dor é muito profunda? Sim, matei meu pai, um homem bom e justo, como matou pela ingratidão. Abandonei-o no crepúsculo e saí na barca da ilusão para buscar o prazer. E ele negou-se a viver. Veio a Jerusalém lamentar o filho ingrato. E quando voltou a Cleveland, no Ohio, era apenas um trapo. Então eu aqui estou para pedir perdão, lamentar o meu gesto, o que é que eu posso fazer? E o jovem lhe disse, veja, todos os interstícios estão compedidos. Centenas, milhares, dezenas de milhares, não há o menor orifício. Os papéis estão descoloridos pelo tempo. Lamente, escreva algo. E deu-lhe um pedaço de papel, deu-lhe uma caneta. E ali no muro, Joey escreveu, papai, perdoe-me, papai. Eu era tão estúpido. Eu não desejava feri-lo, eu amo o nosso povo, papai. Perdoe-me, seu filho Joey. Peça a Deus que me perdoe também. Dobrou e saiu procurando um lugar. Parecia hipnotizado, até que ele encontrou pequenino interstício e introduziu o seu pedido. Mas ao fazê-lo, caiu o papel que lá estava e ele ficou aturdido. Era a lamentação de alguém. Ele dobrou-se, apanhou o papel descolorido, manchado. Uma curiosidade imensa fez que ele abrisse aquele papel dobrado e ele abriu e ficou estarrecido. Joey, meu filho, aqui estou no muro das lamentações. Veio lhe pedir que me perdoe, Joey. Seu pai estava muito trêmulo e infeliz. Eu amo meu filho. Quando ele disse que não voltasse mais, eu deveria estar louco. Perdoe-me, Joey. Você é o filho da entranha da minha alma. Eu aqui estou, meu filho, diante da evocação do santuário do nosso Deus. E lhe peço perdão, se algum dia você vier ao muro das lamentações, perdoe o seu velho pai. E estava escrito, Ada Ricos. Como ele poderia, no meio daquelas dezenas de milhares de papelitos, encontrar o que estava o seu pai? Ele pediu ao jovem, leia-o. E o jovem teve os olhos nublados de lágrimas. E o que é que você vai fazer, Joey? Não sei. Estou em Jerusalém, não sei.
Não gostaria de ir para uma hospedagem de estudantes? Bem, eu estou com a minha namorada e não sei se ela gostaria. Vamos, Joy. Vamos. Você vai sentir-se bem. É uma hospedaria junto a uma sinagoga. Ele entregou a Torá, tirou o chapéu de jornal, saiu com lágrimas e risos. Sara, papai me perdoou. Veja, não me interessa, Joy. Eu detesto este povo. Sara, mas é a minha reabilitação. Eu pretendo ficar um pouco. Não eu, Joy. Eu não ficarei. Sara, não me pergunte se lhe amo. Você é realmente ingrato. Foi ingrato para seu pai. Traz-me aqui, engana-me. E certamente quer ficar e deseja que eu fique. E como eu não desejo ficar, você me vai abandonar. Sara, é você que... Não, Joy. Eu não ficarei. Então você tem que optar entre a sua culpa e a minha presença. Joy oscilava como o pêndulo de um relógio. Sara, adeus, Joy. E perdeu-se na multidão. O amigo levou-o à sinagoga. 3 anos depois. Ele agora era estudante do rabinato. E o seu mestre disse: Joy, dentro de um mês você será rabino ortodoxo. Excelente aluno. Exemplar seguidor da lei. Mas é necessário casar, Joy, para você poder pregar sobre a família. Porque o pai Abraão disse que a nossa raça deveria ter tantos filhos quantos grãos de areia das praias. E solteiro, Joy, na castidade, mas eu não amo ninguém. Só amei na minha vida Sara, Joy. A minha mulher é uma grande casadora. Qual é a mulher que não é uma grande casadora? Joy, a minha mulher já tem para você uma namorada. Eu falei-lhe da sua psicologia e acertamos. Ela adora casar os sacerdotes. Toda mulher adora sacrificar os homens. É universal. Então, se você for à minha casa na sexta-feira, antes do sábado, das 18 horas, a minha mulher lhe apresentará a sua futura noiva. Vá tomar um chá conosco às 14 horas e você verá que ela vai lhe apresentar a mulher ideal. Mas eu não a amo. De começo. Vocês do Ocidente têm essa coisa de amar primeiro. Mas aqui entre nós o dever de procriar nos leva ao amor, ao respeito, à veneração pela mulher. Certo, Joy? Bem, se é condição sine qua non para tornar-me rabino, casar-me, eu farei o sacrifício. E na sexta-feira, às 14 horas, Joy estava na residência agradável do rabino. Quando chegou a senhora casadora, abraçou, sorriu e disse: Deus meu, a namorada que eu arranjei para você é exatamente a sua alma gêmea. Joy meneou a cabeça. E a semelhança do cordeiro que marcha para o matadouro. Ela o levou pelos braços. E ali estavam as mulheres que ficam separadas dos homens. Estavam conversando. Aliás, discutindo. Aliás, pedindo à mulher que caia a boca, mesmo que pedir aos céus que não chovam mais. Estavam agitadas, conversando, e todas diziam: você agora já tem seu noivo. E a outra canhestra defendia-se. Quando então a esposa do rabino tocou o ombro de uma jovem e disse: aqui está o seu noivo. E ela voltou-se: Sara, Joy, o que é que você está fazendo com essa indumentária de palhaço rabino? Sara, eu serei rabino dentro de um mês. Joy, como é que você me encontrou? Sara, como é que você está aqui? Bem, você sabe como são as mulheres. Eu lhe dei todas aquelas respostas, mas era coisa de mulher, era só da boca para fora. Era para lhe ofender, lhe magoar. Mas não consegui nada. Então, já que eu estava aqui,
Eu optei, bem, eu vou aprender o hebraico. É mais uma língua. E já que eu estou aqui, eu vou estudar a tradição deste povo. Ora, já que eu sou judia, eu vou ver o que é que este povo tem de especial. E então fui trazida aqui à escola das futuras esposas de rabinos, porque talvez eu encontrasse alguém digno de mim, porque o meu ex-namorado não tinha dignidade nenhuma. Porque a mulher é assim, é muito sutil. Ela perdoa, mas não esquece nunca. E então Joe olhou-a e anuiu em casar-se. Logo depois, casaram-se. E Ida Halberstam, como nas histórias da carochinha, termina dizendo que eles casaram-se e foram infinitamente felizes. Porém, o que é belo nesta história da ingratidão é a psicologia da gratidão. Ninguém pode ser feliz carregando uma culpa. Carl Gustav Jung escreveu que nenhuma criatura humana pode viver se não tiver um sentido psicológico na sua vida. Nós somos educados, dizia ele, Viktor Frankl, para sermos felizes. Mas o que é a felicidade? Afinal, a felicidade é ter coisas, lograr o poder e chegar ao topo vazio existencialmente. Depois de observar essa carreira louca da busca de coisa nenhuma, os dois eminentes psiquiatras e o neurologista Jung, pai da psicologia analítica, tem ocasião de dizer: o sentido da vida é psicológico. A felicidade é um momento sensorial, uma casa nova, um automóvel extraordinário, uma piscina bonita, uma paisagem. Mas é este sentido interior uma meta, a meta da transcendência da vida. Porque a meta de determinados objetivos na Terra nós alcançamos. E logo depois, o vazio existencial. A doutrina espírita brinda-nos com a mais extraordinária proposta, que é a imortalidade da alma. A existência humana tem a finalidade de encontrar a autoconsciência, de fazer a extraordinária viagem na direção do self, de descobrir os tesouros inalienáveis que dormem no espírito que somos, no corpo que estamos. É necessário que nossa busca seja toda ela feita do sentimento de amor gratulatório. As flores que gargalham perfumes é a gratidão do humus transformado pela planta em reconhecimento da bondade divina. A brisa serena que se cia, uma doce melodia aos nossos ouvidos, é o hálito de Deus embelezando a natureza. Nós nascemos para a gratidão. Nada obstante, nós sabemos ser gratos. E na atualidade temos até vergonha de dizer apenas 2 palavras: muito obrigado. Ouço que quando a pessoa é mimada ou mimoseada, ela tem constrangimento de agradecer e enrola alguma coisa. A gente admite que é muito obrigado, mas não muito obrigado explícito, feito com um sorriso, com um toque de mão, com um abraço. Eu me recordo que a minha primeira visita e única à Índia, eu encontrei uma criança de rua que veio correndo e me disse: eu o amo. Vamos dizer em inglês, que eu acho muito chique: I love you. E eu fiquei fascinado com aquele menino sujo. Não tinha um lugar que não tivesse lodo armazenado. Então eu lhe perguntei: e por que você me ama? Porque você é meu pai. E mentalmente disse: danadinho, já está esperando a retribuição da gorjeta. Mas ele tropeçou num funcionário público, nunca vi tanta falta de sorte. E nos 4 dias que eu visitei Swami Sai Baba, aquele menino saia da multidão e no meio de mais de 5.000 pessoas encontrava-nos e sorria. Então,
eu resolvi, antes de viajar, levar-lhe um mimo. E lhe perguntei, você toma banho, Tamil? Sim. Eu disse, mas como você toma banho? Nos 4 pontos capitais, norte, sul, leste e oeste. Eu digo, Tamil, mas eu tinha que descobrir, eu queria saber qual era a cor do seu cabelo. É negra, estava roxa. A cor da sua pele. Ele disse, a minha pele? Eu sou indiano, eu tenho sangue ariano. E eu já fiquei logo humilhado, né? Sangue de baiano com sangue de ariano não dão muito bem. Então eu digo, amanhã eu vou lhe fazer uma roupinha. E ele me disse, eu não quero nada de você, eu quero você. Ninguém nunca me tinha dito isso. Eu não quero nada de você, eu quero você. 7 anos. Eu disse, meu filho. E uma imensa ternura tomou conta da minha alma. Com aquele menino da rua, você tem alguém? Não. Aonde você dorme, Tamil? Na rua. E com que você se cobre? Com as estrelas dos céus. Eu disse, meu Deus, é poeta, é meu filho. A hereditariedade funciona. Porque eu tenho alma de poeta, claro, poeta mórbido. Mas então, eu me lembrei de comprar uma bola, a criança adora bola. Ele me perguntou, você é italiano? Eu digo, não, sou brasileiro. E Pelé? Olha, eu disse, Pelé, extraordinário. Você conhece Pelé? Eu digo, nossa, da televisão. O detalhe, ele sorriu e beijou-me. E eu não desmontei, porque eu não me lembrei. No dia seguinte, que era o dia da despedida, quando nós chegamos daquela multidão, ele aparece tomado banho, lotação completa. O cabelo penteado. Eu disse, você é quem? Tamil. Então eu abracei-o e disse, agora vou mostrar esta roupa. Tem o olho clínico, vesti-lhe uma roupinha, dei-lhe uma bola. E ele disse, amanhã eu vou embora, meu filho. Leve-me com você. Não posso. As leis não permitem, Tamil. Mas você um dia manda me buscar. Não posso, meu filho. O que eu tenho de melhor na minha vida, eu vou dar-lhe. Abri a pasta, tirei o Evangelho segundo o Espiritismo, traduzido ao inglês, e fiz uma dedicatória, coloquei o meu endereço. Se algum dia você tiver um sofrimento na sua vida, entre em contato comigo. Eu não poderei buscar, eu não tenho nada, mas eu tenho amigos. O segundo maior tesouro da vida, depois do amor, são amigos, que vale mais do que tudo. E eu intercederei junto aos meus amigos para ajudar no seu problema. Tome, meu filho. Ele pegou e disse, eu não sei ler. Ele disse, não faz mal. Um dia você lerá neste livro onde eu chorei muitas vezes. As páginas estão enriquecidas de suor, de lágrimas noturnas e da gratidão a Deus. Eu sou cardíaco na época. Eu não irei olhar para trás. Adeus, meu filho. Entrei no carro, mas não aguentei. Olhei para trás, ele estava sentado no asfalto, abria o livro e colocava no coração. Então eu viajei da Índia, agradecido a Deus por ter encontrado um filho que ele havia colocado tão longe. No mês de dezembro, eu recebo um telefonema da Índia. Eu não falo inglês, e ainda mais por telefone. E uma voz gritava. Eu não entendia nada. Por fim, uma voz calma me disse pausadamente, eu sou a senhora Gupta. Está aqui um menino de nome Tamil para desejar-lhe um Natal cristão. E aí ela me contou, eu já gritei por um filho meu que fala inglês, para ficar na extensão. Ela me contou que certo dia chegou à sua casa, no domingo pela manhã, aquela criança suja e descalça com o livro na mão, e pediu, professora, leia para mim. Então eu resolvi alfabetizá-lo. No outro domingo ele veio com uma irmãzinha, também de pés descalços. E eu exigi que para poder
alfabetizá-los, teria que os banhar. E na outra semana mais um, estou com 40. Abri uma escola, voltei a ensinar. Estou alfabetizando-os e lendo o livro que o Senhor deu ao nosso filho. Eu lhe queria perguntar se tem outros. E eu lhe disse, tenho outros tesouros, senhora Gupta. As mais lindas pérolas que a humanidade recebeu depois do Evangelho de Jesus. Mandei-lhe o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a Gênese, enquanto aguardo a tradução em inglês de O Céu e o Inferno. E mantivemos correspondência longos anos. E Tamil cresceu. Faz 5 anos, estava em Londres. E de repente vem dentre o público um jovem lindo, que logo identifiquei ser meu filho pela aparência. E chegou e me disse, Father, son. Aí abraçamos-nos. Que faz aqui, meu filho? Chamei a intérprete. Estou fazendo direito na Universidade de Londres, graças à minha mãe Gupta. Mas meu filho, graças ao Evangelho que você me deu. Abriu a pasta e encadernado em percalina branca com as letras em ouro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Também tem minhas lágrimas, meu pai. Também muitas vezes chorei de fome e de dor. E ele está cheio do tesouro da minha ternura. Venho agradecer-lhe. Mas, meu filho, por que advocacia? Para poder seguir os seus passos e recolher algumas crianças órfãs das ruas de Nova Delhi, de Bombay, ou de onde for, e falar sobre Jesus, este que me libertou. Ele concluiu o curso e voltou à sua cidade natal. A gratidão. Será que existem palavras para falar que a gratidão é o sentido da vida, é o objetivo essencial da nossa existência, da busca, da nossa plena integração no espírito da vida? Então, ao escrever o seu admirável Psicologia da Gratidão, o espírito Joana de Ângeles diz-nos que é essencial construirmos um objetivo psicológico em nossa existência. Não para ter, para ser, como se referiu Sandra Borba, Santo Agostinho, na questão 919, ao comentá-la. Aquela resposta de que um sábio da antiguidade já nos disse qual era o melhor caminho para encontrar a felicidade neste mundo e nos libertarmos das más inclinações, o autoconhecimento. Então fazei como eu quando estava na terra. Diariamente, ao reclinar-me sobre o leito, fazia o exame de consciência. E quando a consciência me acusava de haver negligenciado ou errado durante o dia, no imediato procurava reabilitar-me. E quando havia sido bem-sucedido, continuava. É a resposta do apóstolo de Hipona, esse notável pensador que nos oferece no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra kardeciana as páginas venerandas da dúlcida figura de Jesus. Mas será que nós somos gratos à vida? Respiramos sem dar-nos conta. Nosso sistema nervoso automático está funcionando e sequer nos damos conta do trabalho que ele realiza neste organismo de 100 trilhões de células, em cuja corrente sanguínea, em cada segundo morrem 30 milhões de hemácias e nascem 30 milhões de hemácias da nossa medula óssea, mantendo o equilíbrio da vida, e olvidamos de agradecer. Por qualquer coisa rebelamos-nos, por qualquer coisa maldizemos o corpo, por qualquer coisa desejamos extinguir-lhe a vitalidade, ceifar-lhe a existência. A gratidão é esse sentimento de amor
que nos propõe ser reconhecidos pela oportunidade de existir. Diariamente, quando eu abro a janela da mansão do caminho e vejo a bênção do sol, eu digo, meu Deus, muito obrigado, porque ainda estou no corpo, ainda tenho tempo de reparar os meus erros e de recomeçar pela milionésima vez a experiência evolutiva que não foi bem sucedida até aqui. Então, sermos gratos, apresenta Joana de Ângeles, pela honra de existir e buscar o amadurecimento psicológico, porque o homem e a mulher psicologicamente maduros são aqueles que sentem e nutrem o sentimento da gratidão. Eu venho de uma família muito modesta, graças a Deus, e o sonho da minha vida infantil era triunfar no mundo, e os recursos eram mínimos. Então cursei a veneranda Escola Normal Rural de Feira de Santana e a Escola de Datilografia. Perdoe-me quem não souber o que é datilografia. Eu sou datilógrafo. E quando eu viajei na direção do computador, descobri que o teclado era o mesmo. Então, tornei-me um bom digitador e um péssimo entendedor de computação. Mas tudo isso teve um momento culminante, sem querer fazer autobiografia. É que naquele tempo havia formatura de datilografia, havia diploma, havia fotografia e havia o momento da entrega do diploma. E eu só me formei porque a escola era de uma prima minha, então eu tive o curso gratuito. E me revelei um bom datilógrafo. Como dizem na minha terra, um bom tilógrafo eu consegui tornar-me. Mas no dia da formatura eu não podia ir, porque não tinha roupa. Ainda usava calça curta, apesar de já ser um pouco avantajado. Porque lá em casa, uma família de 13 irmãos, 8 homens, eu era o último. E eu ia herdando pela tradição livro, roupa. E quando a roupa chegava em mim, era o último modelo. Tinha tanto remendo que eu não sabia qual era o tecido original. Porque minha mãe era uma especialista, como aquela senhora pintora que foi transformada em costureira. Minha mãe era uma especialista. E então, a minha veste estava um tanto quanto ultrapassada para a formatura. E ela ficou muito triste, como também eu. Mas nas cidades do interior, um lugar de conversa é o muro. As vizinhas conversavam antigamente pelo muro. E como em cidade do interior, ninguém se interessa pela vida alheia. Sabia-se de tudo, de todas as pessoas. E todo mundo sabia que eu ia me formar em datilografia, mas não podia ir. E sabiam também por que eu não podia ir. Então a vizinha perguntou, Dona Ana, não vai se formar? Quer dizer, formar-se vai, mas ele vai receber o diploma depois, não no dia da festa. Mas por que não, Dona Ana? Bem, porque, isto é porque exigem calça comprida, essas coisas, não sabe? E nós não estamos em condição. E a vizinha disse, Dona Ana, resolvido o problema. Meu marido, que tem mais ou menos o corpo do Di, acaba de mandar um costureiro fazer uma roupa para ele, que chegou ontem à tarde. E eu estive olhando para o corpo do meu marido, para o corpo do Di. É só uma questão de um ajuste aqui, outro ajuste ali. Foi buscar e deu por cima do muro a roupa embrulhada em papel verde. Então minha mãe desembrulhou, pegou uma lâmina de alfinetes, eu vesti, ela apertou um pouquinho atrás, botou 3 alfinetes, deu uma dobradinha, botou também um alfinete, e aqui na cintura, e na calça. E é quando foi às 20 horas, eu estava com a roupa do senhor Severino, alfinetado até o perispírito. Mas recebi o diploma, e a minha prima, efusivamente, veio me dar um abraço. E quando ela me deu um abraço, de meus uai! Eu perguntei o que foi. Ela disse, o que é que você tem? Eu disse,
alfinetes. Sobrevivi. Voltei para casa, formado, com diploma desse tamanho. Fotografia. E minha mãe desalfinetou a roupa, passou a ferro, dobrou-a. E no dia seguinte, pela manhã, Dona Almerinda. E veio a senhora, Dona Ana. Eu não lhe conto a tragédia que vivi na noite passada. Qual tragédia, Dona Almerinda? É que meu marido havia mandado fazer aquela roupa para um casamento que ele ia ser padrinho ontem à noite. E ele veio do escritório, tomou banho. Almerinda, a roupa. Qual roupa? A que o alfaiate mandou. Qual alfaiate? Ele vai me esfolar viva. E então eu tive que manter a dignidade da mulher. Eu disse, aqui não entrou. Você reclama com o seu alfaiate. Ele ficou desesperado. Meu bem, não vá a casamento não. Marca por uma hora e termina na outra. Eu vou preparar para você um mingau. Porque homem adora mingau. Eu não sei porquê. E então, consegui, não havia televisão naquele tempo, liguei o rádio. Ele ouviu o repórter Esso. Foi deitar. E agora, o que será de mim? Mas eu tive uma ideia. Quando eu chegar meio-dia, eu digo assim, meu bem, me perdoe. É que a empregada recebeu, a empregada é que tem que pagar o pato. Eu coloquei no quarto e dobrei o edredom que cobria a cama e coloquei em cima e não vi. Você me perdoa? Claro que todo mundo se perdoou. Eu fui salvo, ela foi salva e ele usou a roupa em outra efeméride. Mas o meu sentimento de gratidão por Dona Almerinda durou 45 anos. Todo mês ele fazia uma carta. Viajava e lhe mandava um cartão postal. Porque aquele anjo proporcionou-me um dos momentos venturosos da minha modesta existência carnal. Aquela grandeza de alma. E muitas vezes, quando eu soube que ela estava já ultimando, eu me encontrava distante. Pedi a Deus que Ele prolongasse a existência para poder chegar até ela e beijar-lhe as mãos no momento da partida para a espiritualidade. E viajei à Feira de Santana e me ajoelhei aos pés da moribunda, beijei-lhe as mãos e disse-lhe, nunca. E eu lhe poderei agradecer suficientemente, como escreveu uma grande poetisa, prêmio Nobel, Selma Lagerlöf, na sua bela página, A Dívida da Gratidão. Ela sorriu e me disse, você, Di, é o filho que eu e Severino gostaríamos de ter tido e não tivemos. E viajou para a espiritualidade. E hoje, nos últimos 15 anos, é um dos anjos protetores das minhas noites insônias e dos meus dias de busca de Jesus. A gratidão. Mas há outros sentimentos, porque a gratidão tem o milagre de multiplicar-se, como também a ingratidão. Cronin, aquele que nos deu um legado literário dos mais belos do século XX, que escreveu Noites de Vigília, Pelos Caminhos de Minha Vida, a família Bradley, o jardineiro espanhol, que deixou o legado de medicina, o primeiro médico a trazer o retrato da sua clientela e tornou-se correspondente de guerra. Recebeu vários prêmios Pulitzer da literatura norte-americana. Conta que certo dia ele viajava para a Inglaterra, saindo dos Estados Unidos, e pegou um táxi pela manhã, muito cedo, que o levou de Manhattan ao aeroporto Kennedy. Mas o chofer estava revoltado. Ele murmurava amargura e de quando em quando dizia uma praga. Então Cronin, o excelente periodista, perguntou-lhe, por que você está tão contrariado, tão cedo? E ele disse, por causa de um ingrato. O senhor imagina que o meu primeiro cliente destruiu o meu dia e matou os meus sentimentos de generosidade.
Eu peguei aqui em Manhattan e levei-o ao Kennedy. Ele me disse que viajava à Ásia. E então falou qual era a companhia. Eu acelerei, deixei-o à porta do Kennedy, no terminal correspondente. Ele pagou bem. E quando eu voltava, a meio caminho, eu vi pelo retrovisor que ele havia esquecido a pasta de documentos no banco de trás. Parei no acostamento. Peguei a pasta. Havia $10.000 em moeda. Havia o seu passaporte, documentos. Fiz a volta. Retornei acelerado, deixei o carro no parking. Saí correndo, ainda o encontrei e gritei, Senhor! E entreguei-lhe a pasta. Ele me olhou estranho, como se eu houvesse furtado. Ele estava no banco de trás. Foi ele quem esqueceu. Ele não me disse uma palavra. Não me disse sequer obrigado. Olhou-me, fechou o rosto e saiu. E eu nunca mais entregarei nada que alguém haja esquecido aqui no carro. Ele matou o meu sentimento. Eu não queria que ele fosse muito grato a mim. Mas $10.000, eu poderia ter ficado com essa importância. Ele jamais saberia, porque ele não sabia qual foi o táxi que pegou. Pegou-o na rua. Ingrato, porque eu fiz a volta. Eu trabalho para uma empresa, tenho que pagar a gasolina, paguei o estacionamento. Para ajudar esse ingrato, eu nunca mais serei gentil com ninguém. E Crone lhe disse, mas ele é uma exceção. Não pense nunca mais. Chegaram ao Kennedy, o notável jornalista, que foi condecorado pela coroa britânica, pagou-lhe a jornada e entregou-lhe um envelope dizendo-lhe, em nome do ingrato, aqui está o testemunho de que o mundo não é feito apenas de pessoas más. Os ingratos são minoria para poder pagar a gasolina, o parking e para tornar o seu dia mais agradável. Muito obrigado, um velho amigo. Correu e pegou o avião. A ingratidão tem esse tremendo tóxico que envenena e felicita a criatura humana. Nós nascemos para bendizer a vida. A doutrina espírita veio nos ensinar que cada amanhecer é uma era nova. Cada despertar de um dia é uma oportunidade de redenção ou de construção, de reeducação ou de iluminação. E não podemos postergar a nossa iluminação interior. É necessário que permaneçamos voltados para o bem e que nesse amanhecer da era nova sejamos gratos à vida, nas expressões mais variadas em que se nos apresente como verdadeira dádiva de Deus. Porque a função da inteligência não é apenas retribuir, é também enternecer. É por esta razão que o Pai Nosso é a prece mais completa que a humanidade jamais recebeu. Porque ela é constituída de 3 verbos: louvar, pedir e agradecer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. É o hino de louvor. E logo depois, o pão de cada dia, dai-nos hoje. E por fim, o nosso que assim seja. É necessário que possamos transformar a nossa vida no hino de gratidão. Porque durante a guerra do Vietnã, o jovem aeronauta foi vítima, enquanto sobrevoava o terreno Vietcong, de um míssil teleguiado com uma ogiva nuclear que ele despedaçou o avião e ele ejetou a poltrona e teve a sua vida salva pelo paraquedas. Caiu em campo inimigo e foi aprisionado pelos adversários por 6 anos. Esteve num presídio perverso, insalubre,
com água até os joelhos. E quando foi firmada a paz, ele voltou à América como um verdadeiro herói. E então contou a sua saga, a experiência no cativeiro, a alegria de ter sido fiel, de não ter aceito a lavagem cerebral do comunismo, e tornou-se orador oficial. Certo dia, depois de uma conferência muito bem remunerada, narrando seu gesto heróico, ele bebericava no bar do hotel em que se hospedava, quando um homem o olhou longamente, ele ficou algo desconcertado, mas o estranho acercou-se-lhe e perguntou-lhe: o senhor não é o tenente Charles Plumb? Sim, sim. Da Força Aérea Americana no Vietnã? Sim, sou. Eu também servi lá, no seu esquadrão, mas eu não era nada. Eu era apenas um soldado. Eu era o soldado que dobrou o seu paraquedas. E funcionou, não é? Porque se não funcionasse, eu então olhei para aquele homem, escreveu Charles Plumb. Eu devia a minha vida àquele homem. Nunca me havia dado conta. Dezenas, milhares de vidas pertenciam às mãos hábeis daqueles soldados anônimos que doblavam os paraquedas de seda. Então comovi-me, abracei-o efusivamente. E a partir de então, toda vez que eu começo uma conferência, eu pergunto ao público: quem dobrou o seu paraquedas hoje? Alguém dobrou o seu paraquedas hoje. Alguém foi útil no seu amanhecer de hoje. Alguém é responsável pela sua felicidade, plenitude, não pela sua desdita. A desdita é nossa, da escolha que fazemos. Então, em nome da psicologia da gratidão, em gratidão à doutrina que Allan Kardec nos trouxe, repetindo o cristianismo de Jesus, eu gostaria de deixar essa interrogação: quem dobrou o seu paraquedas hoje? A fim de podermos dizer: meu Deus, eu gostaria de dizer-te quanto sou grato à vida. Então eu gostaria de ser uma via láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez, eu te digo desta vez, já que eu não posso ser um sendal de astros, deixa-me ser um pirilampo na noite escura, derramando claridade na eterna e dolorosa amargura. Eu desejaria ser qual a chuva generosa que caísse sobre a terra porosa e reverdecesse o chão. Mas se eu não lograr, eu te quero rogar para ser um copo com água fria, matando a sede e a agonia de alguém na desesperação. Eu desejaria ser um jardim de flores de todas as cores, para embelezar a terra. Mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser uma flor solitária, embelezando a natureza. Senhor, eu desejaria ser um trigal maduro para de pão repletar a mesa da humanidade. Mas a pobreza que me caracteriza, se eu não pudesse ser um trigal, deixa-me ser um grão, que caindo no chão, se multiplique no milhão e da humanidade a mesa enriqueça com a dádiva do pão. Ó Senhor, eu desejaria ser a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira, para sensibilizar a alma. Mas tão pequeno que sou, se não poderei ser a montanha, deixa-me ser uma pedra pavimentando o chão, por onde os heróis alcancem a multidão. Eu desejaria ser um pomar de frutos maduros e de sombra generosa, mas a minha alma onerada não vai conseguir.
Então eu te quero pedir para ser uma árvore, distendendo sombra, ou pelo menos, permite-me ficar à sombra de uma árvore na estrada, para que alguém, quando passar pelo meu caminho, ele diga de mansinho: olá, aonde vais? E se ele me querer, quem és tu? Ele possa repetir: sou teu irmão. Dá-me tua mão, sou teu amigo, irei contigo, e lado a lado eu possa dizer: Senhor, eu desejaria ser um poeta, esteta, orador, declamador, cientista, para cantar a glória da tua mensagem, mas falta-me o éstero, a magia, a beleza, a poesia. E porque nada sou, por gratidão, deixa-me dizer-te então: obrigado porque eu nasci, obrigado porque eu creio em ti, pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção, muito obrigado, senhores.